Irmãos, graça e paz. Vocês querem aprofundar o conhecimento de vocês a respeito dos caminhos de Jesus Cristo? Porque eu vejo que muitas pessoas hoje creem no Senhor Jesus, mas não têm um conhecimento aprofundado sobre as coisas do Senhor Jesus Cristo. E por que é importante nós termos um conhecimento aprofundado de Jesus Cristo? A Bíblia fala em Oséias que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Os israelitas, meio que, na sua grande maioria, não buscaram o conhecimento profundo de Deus como eles deveriam buscar. O próprio livro de Oséias fala que nós devemos conhecer o Senhor e continuar conhecendo. Você conhece que Jesus Cristo é o único Salvador? Você faz bem. Até os demônios creem e se estremecem, diz lá em Tiago, né? Mas nós devemos aprofundar mais no conhecimento de Jesus Cristo. E como nós vamos aprofundar mais no conhecimento de Jesus Cristo? Lendo livros de teólogos? Fazendo cursos de teologia? Não. Meus irmãos, eu não estou dizendo que toda a teologia é ruim, mas infelizmente a maioria da teologia que nós temos atualmente ela é baseada em livros escritos por homens, quando ela deveria ser mais baseada nas Sagradas Escrituras. A maioria da teologia que nós temos hoje ela é feita dessa forma. Pega-se um livro humano, cita lá um versículo, a pessoa lê o livro humano inteirinho, pode ter escrito ali por servos de Deus, mas não quer dizer que tudo que está ali está certo. E a pessoa tem um versículo ali de referência, lê um versículo rapidamente, é isso mesmo. Muitas vezes é assim que é feita a teologia hoje e acaba que tira o entendimento ou deixa, né, de perceber a maioria daquilo que Deus queria mostrar naquele contexto bíblico. Agora, quando nós comparamos coisas espirituais com coisas espirituais, quando nós somamos os profetas, irmãos, aí sim nós vamos ter revelação. Para que nós vamos estudar um livro que não é a fonte principal? É um livro que deriva, né, da Bíblia. Por que nós vamos focar mais no que é derivado? Não estou dizendo que você não pode ler, mas por que nós vamos focar mais naquilo que é derivado do que na fonte principal? Irmãos, os profetas, eles têm segredos incríveis. A lei e os profetas, eles têm ali segredos incríveis que Deus quer revelar para nós. A Bíblia fala que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Mas eu não estou falando de coisas encobertas. Se Deus mostrou nos profetas e depois ele nos explica melhor, trazendo luz através das Sagradas Escrituras, os profetas, eles falam de coisas, né, difíceis de entender, mas quando você compara um profeta com o outro, hoje, nós que já conhecemos a vida de Jesus Cristo através dos evangelhos, e Jesus explica ali, ele cita coisas ali onde a gente percebe o cumprimento de profecias, já na vida de Jesus. E a gente percebe outras profecias que irão se cumprir na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, quando nós pegamos as cartas dos apóstolos, e principalmente o Apocalipse ele é uma revelação. Revelar o quê? O que estava encoberto. Quando se fala de revelação, a palavra Apocalipse no grego é revelação, está revelando aquilo que estava encoberto. E aí, irmãos, quando nós pegamos o Apocalipse, ele joga essa luz nos profetas. Se você ler o Apocalipse e buscar o contexto no profeta, você vai ver que as profecias apocalípticas que continham nos profetas, elas são reveladas, o seu tempo de cumprimento e o seu sentido lá no Apocalipse. O Apocalipse não é um livro para a gente correr, para a gente ter medo. Ele é revelação. Ele é um presente de Deus para o seu povo. Ele é um presente de Deus para a igreja. Ele não é uma confusão, ele é uma revelação. O que nos confunde? Os livros teológicos, escritos por homens, irmãos, muitas vezes. Porque eles trazem uma visão distorcida do Apocalipse. Uma visão distorcida dos evangelhos em alguns pontos. Não estou dizendo que é tudo lixo, não. Não estou aqui lutando contra. Eu estou lutando em nome de Jesus para você conhecer mais a Bíblia, para você ter mais luz de Cristo na sua vida. E você deve começar a entender que Deus falou por figuras. Deus mostrou as coisas por figuras lá no Velho Testamento. Estava oculto? Sim. Naquela época, dificilmente grande parte do povo perceberia ali o que Deus estava querendo dizer. Eu creio que muitos perceberam. Né? Uma outra hora, nós podemos fazer um vídeo a respeito disso, que você vê ali Simeão, aquele senhor que pegou Jesus no colo, né, e disse a Deus, agora você pode despedir em paz o seu servo.
que Deus tinha revelado para ele que ele viria, o Messias, eu creio que aquele homem ali, ele tinha um conhecimento profundo das Sagradas Escrituras, qualquer hora eu vou estar falando disso, porque Deus já revelava as coisas para os seus servos. Deus sempre revelou as coisas para os seus servos. É claro que Deus vai aprofundando o nível de revelação. Enquanto o Israel ali esperava um Messias, isso eu já posso adiantar, que enquanto o Israel esperava um Messias que fosse liderá-los, que fosse criar um exército, fosse liderá-los para libertá-los dos romanos, Simeão, ele falou para os pais, né, de Jesus, para Maria e José, que uma espada, ou uma lança, né, eu estou citando o contexto aqui, mas que uma lâmina perfuraria ele. Simeão já sabia, inspirado pelo Espírito de Deus, você acha que não? Que a morte que Jesus Cristo passaria. Então eu creio que ele já podia entender qual que era. Ele já tinha, talvez não um entendimento pleno. Nós lemos, né, todas as palavras de Jesus. Sem conhecer as palavras de Jesus, eu não creio que ele tinha um conhecimento igual nós temos, por causa do tempo, irmãos. Mas eu creio que o Espírito já trazendo essa revelação com que morte de Jesus Cristo havia de morrer, eu creio que Simeão já podia entender que Jesus Cristo era aquele cordeiro que todo ano eles sacrificavam na Páscoa. Aquele cordeiro era um símbolo de Jesus Cristo. E quando nós conhecemos os símbolos que o próprio Deus deixou, ao invés de buscar em livros, nós temos um entendimento melhor das Sagradas Escrituras. Eu quero mostrar para vocês hoje aqui Hebreus, capítulo 8, onde fala, no versículo 1, ora, a suma, né, o resumo daquilo que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Jesus Cristo é chamado de sumo sacerdote, ou seja, o templo, né, o tabernáculo que Moisés construiu, que tinha ali um sumo sacerdote, os cultos, que eram as festas que aconteciam em volta daquele templo, e o próprio templo era uma sombra do céu, de Jesus Cristo, e ali, irmãos, está contando, através daquelas figuras, daquelas adorações que eles tinham que fazer, e acredito sim que eles não sabiam, pelo menos a grande maioria do povo, aquilo ali contava a história de Jesus Cristo na terra como homem, contava a história da igreja e contava o ministério de Cristo após ele subir aos céus. Contava ali muitos aspectos para a gente entender, quando a gente olha com entendimento, com luz, para o templo, para o sumo sacerdote, para as festas, aí nós podemos entender a Jesus Cristo muito melhor do que se ficarmos baseados em livros de doutrinas meramente humanas. Porque quem é melhor para falar de Deus senão o próprio Deus? A Bíblia diz que o Espírito de Cristo estava nos profetas. Ele falava através deles. E quando Moisés foi inspirado para construir o tabernáculo, ele recebeu essa orientação. Pelo menos duas vezes. Duas vezes eu até grifei na minha Bíblia, eu não vou ler aqui, para nós não ficarmos lendo muito texto, pelo formato de vídeo que eu coloco, né? Bom seria colocar o texto na tela direitinho, com imagens para vocês. Mas olha só, no próprio Hebreus capítulo 8, para ficar mais fácil, o escritor de Hebreus cita isso que eu acabei de dizer para vocês. É Bíblia, isso que eu estou falando. Olha só. Versículo 5. Os quais servem de exemplar, de sombra das coisas celestiais. Ele está falando do templo, do sumo sacerdote, dos sacrifícios. Os quais servem de exemplar das sombras das coisas celestiais. Quando você olha para a figura, para o exemplar, você tem um entendimento muito mais claro. Como Moisés divinamente foi avisado. Então, o próprio Deus avisou para Moisés o seguinte: estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. O tabernáculo era uma figura dos céus. Tudo que havia ali representava Deus, representava Jesus Cristo, e algumas coisas representavam a igreja, irmãos. Sim, então por isso você deve conhecer mais sobre as festas do Senhor. Como eu disse, João Batista entendeu. Quando ele viu Jesus, ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entendeu que Jesus era aquele cordeiro. Olha só, Deus, na festa da Páscoa, mandou o povo preparar um cordeiro perfeito, matá-lo e derramar o sangue, passar o sangue nas portas, lá no Egito. E onde houvesse aquele sangue, o espírito de morte não ia entrar. É claro que o pai via o filho ali. É claro que o pai, sabendo do sacrifício que Jesus faria, aquilo ali era uma
Sim, eles fizeram aquilo ali para livrar suas vidas. Realmente, onde tinha aquele sangue, o espírito de morte não entrava. A gente pode ler isso lá em Êxodo, irmãos. Mas aquilo ali, ao mesmo tempo, fazia referência a Jesus Cristo. Porque Deus estava vendo a fé daquele povo. Eles tinham que matar o cordeiro mesmo. Mas Deus estava olhando para Jesus Cristo, o seu filho. O verdadeiro cordeiro, ele ia vir manso como um cordeiro. Ele aceitou se entregar como sacrifício. E o sangue dele nos livra da morte eterna. Nós somos chamados para viver para sempre. E João fala, eis o Cordeiro de Deus. Então ele entendeu que o Cordeiro da Páscoa, o que era a Páscoa? Era um culto. Era o primeiro culto do ano. A primeira festa que acontecia no templo. Tá? Em Jerusalém, quando o templo de Salomão foi construído. Antes disso, ele acontecia em volta do tabernáculo que Moisés tinha conhecido. E tanto o templo de Jerusalém, que Salomão construiu, quanto o tabernáculo, eles são figuras do céu. Porque o templo ele é baseado no tabernáculo. É claro que ele estava sendo inspirado pelo Espírito de Deus, Salomão. Mas ele é baseado no tabernáculo. Ele teve algumas mudanças, algumas ampliações, ele foi ampliado, tá? Em relação ao tabernáculo, mas ele é sim um modelo daquilo que havia no céu, daquilo que há no céu. Tá certo? Você acha que essas coisas estão todas lá por coincidência? Qual que foi o critério que Deus usou para mandar construir um tabernáculo daquela forma? Deus estava colocando ali qualquer coisa? Uma coisa para os homens achar bonitinho? Não. Deus estava colocando ali figuras que falavam da nossa salvação, que falavam da eternidade. A Arca da Aliança é uma representação do próprio Jesus. Por que você acha que ela é de madeira e depois é revestida de ouro? A parte de madeira falava do Jesus homem. E a parte de ouro, ela era coberta toda de ouro depois, era o Jesus glorificado. A arca era a própria presença de Deus na terra. E quem que é a imagem do Deus vivo, a presença de Deus na terra, senão Jesus Cristo? O apóstolo João fala que quem tem o Filho tem o Pai. O véu, que tinha 2 querubins, lembrava o pecado. Por que quando Jesus morreu ele se rasgou? Não é à toa. Quando o homem é expulso do Éden, Deus colocou-lhe querubins para guardar o caminho para a árvore da vida. Então o homem estava separado de Deus, separado da vida. E os querubins guardavam. Quando o sumo sacerdote entrava no primeiro lugar, lugar santo, que o templo era dividido em 2 lugares, o lugar santo e o santo dos santos. Quando o sumo sacerdote entrava todo dia no lugar santo, mas no santo dos santos ele não podia entrar, e ele via 2 querubins de cima a baixo, era perfeitamente possível ele lembrar do Éden, quando o homem foi afastado da presença de Deus. Lá atrás do véu estava o quê? A arca, que é uma figura do próprio Deus. Assim como Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus vivo, ele é o Deus Emanuel que se fez conosco aqui na terra. A ponto de João dizer, quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho não tem o Pai. Não adianta. Então, a arca era uma representação de Jesus Cristo. E do lado de fora do véu, é uma representação da terra. E ali estava o castiçal, a menorá, o candelabro de 7 lâmpadas, que lá em Apocalipse está dizendo que são as 7 igrejas. E quando Jesus fala isso para João, ele está vestido de sumo sacerdote. Está percebendo a revelação? O sumo sacerdote, aquele que oferecia sacrifício uma vez por ano, ele podia entrar no Santo dos Santos. Pegava o sacrifício e borrifava no propiciatório, que é a tampa da arca. Ali era uma figura de Jesus Cristo, que ofereceu esse sacrifício uma única vez. Isso é livro de Hebreus, pode ler. Que ofereceu esse sacrifício perfeito uma única vez. E ele vai apresentar, esse sacrifício foi oferecido uma única vez na cruz. Mas quando ele ressuscita e sobe aos céus, ele está apresentando esse sacrifício por nós para o Pai. Ele está intercedendo por nós. Como? Através desse sacrifício. Porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Ele está apresentando para o Pai. Pai, eu morri por aquela pessoa que crê em mim. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então Jesus, como sumo sacerdote, ele está apresentando o nome nosso, o meu nome, o seu. Quando a gente se arrepende pelos pecados, quando a gente crê no Evangelho, ele está apresentando o nosso nome lá no céu. E tudo isso estava representado, são figuras ali no Velho Testamento. São figuras no templo, nas festas, na arca, no véu, no candelabro. E lá em Apocalipse, Jesus, vestido de sumo sacerdote, ele aparece para João e ele é presente. E ele foi visto no meio dos 7 castiçais de ouro, que é a menorá. É o candelabro de 7 lâmpadas. E ele fala o que com João? Em Apocalipse 1? Que o mistério do
candeeiro, né, do candelabro, dessa menorá, é que ele é as 7 igrejas. A luz que está na terra, o candelabro ele ficava de fora do véu. A luz que está na terra é o povo de Deus. Primeiro foi Israel, mas eles não guardaram, eles eram guardiões da palavra de Deus. Deus queria eles como luz da terra. Deus fala com Moisés: Moisés, se esse povo ouvir a minha palavra, eles vão ser uma nação de sacerdotes. Deus queria aquele povo como uma luz da terra. E Deus ia ampliar essa luz, ia colocar mais luz através de Jesus Cristo. Deus queria que eles aceitassem. Mas agora, todos que aceitam, de toda tribo, de toda língua, de toda nação, judeus e não judeus, estão representados nesse candelabro de 7 lâmpadas, nessa menorá. Então ali tem muitas coisas profundas para a gente entender, né, para a gente avaliar, porque ali fala da obra de Cristo, fala da obra de Cristo como homem, da obra de Cristo glorificado no céu, fala do papel da igreja, fala da volta de Jesus. Não dia e hora, mas os eventos que vão acontecer antes estão sendo representados na lei, né? Aí os profetas vêm, aquilo que a lei não traz, de uma forma tão clara, pelo menos, né? Aí os profetas vêm e traz mais luz. Quando a gente soma a lei com os profetas, o nosso entendimento já pode ser pleno, ele já pode ampliar muito em relação àquilo que geralmente a igreja conhece. Então, eu convido você para conhecer a Deus mais através das festas, através dos salmos. Sim, os salmos de Davi, muitos deles, eles falam ali dos acontecimentos que ainda não ocorreram nessa terra, de profecias do Messias tremendas. Algumas, né, já tem aqui no canal, o Salmo 110. Procura aí o vídeo do Salmo 110. Eu vou tentar organizar o canal. Não é difícil, mas eu que às vezes não pego para fazer, eu dou esses estudos semanalmente na igreja, e aqueles que têm feito o estudo presencial têm aprendido já muito. Já vai para 2 anos que estamos estudando essas coisas, e você precisa de ver o resultado de quando você pega a palavra de Deus para estudar ela mesma, na íntegra, os textos, os contextos, nos salmos, nos profetas. E aí, amor a Deus, conhecimento, como diz lá em Provérbios, né? A gente deve buscar como ouro e a prata. Como é que você leva o seu trabalho? Você falta? Você pega só de vez em quando? Ou você vai todos os dias porque no final do mês você quer um salário, né? Que se você não for, você é demitido. E a Bíblia diz que se a gente buscar conhecimento assim como a gente busca o ouro e a prata, a gente vai obter. Então, se nós buscarmos o conhecimento de Deus, Ele vai nos dar. Se nós pedirmos, né, aí Ele vai analisar o coração, se a pessoa quer mesmo ou não. O que ela vai fazer com aquele conhecimento? Ela vai servir o Senhor? Tá certo? Ela vai se arrepender dos seus pecados? Então Deus vai analisar por que nós queremos conhecê-lo mais, e Ele sim vai dar para aquele que é sincero de coração, para aquele que realmente quer. Tá certo? Às vezes a pessoa pede, mas ela não quer, só pede da boca para fora. Por que em Provérbios está escrito que a gente buscar como ouro e a prata a gente vai obter? Aquele que quer de verdade. Quando você quer de verdade, você busca entender. Eu devo repostar o vídeo das festas, eu sei que muita gente não conhece. Pelo menos através aqui do canal eu tenho o estudo das festas, eu quero colocar eles de uma maneira melhor, quero atualizar, porque o entendimento da gente vai crescendo. Tem canais hoje, já vários canais no YouTube que falam a respeito das festas solenes do Senhor. Tem que ver também, se estão falando correto, né? Aqueles que eu já vi estão falando correto. O canal Reino Eterno, o irmão Luiz, que eu creio que foi a pessoa que difundiu esse assunto aqui no Brasil. Não que ninguém conhecesse, eu não conhecia, eu conheci através dele. Creio que a maioria conheceu também. Tem o irmão Igor Guerreiro, o pastor Igor Guerreiro, que tem o canal ID. Então, tem muitos canais já postando esses estudos. A igreja tem conhecido. É igual a questão do dízimo. Há um tempo atrás, se você falasse que a igreja não era obrigada a dar o dízimo, aquilo era como se fosse uma blasfêmia direta contra Deus. Tá certo? Estava parecendo que você estava negando que Jesus morreu na cruz. Nos dias de hoje, esse já é um assunto bem conhecido da igreja. Não todos ainda, né? Eu creio que a maioria ainda pensa que é obrigado a dar o dízimo. Mas você percebe, quando você lê um comentário a respeito desse tema, seja no Facebook, seja quando você vê um vídeo aqui, você vê que muitos já entenderam. E assim Deus vai dando conhecimento. Porque nos últimos tempos, Deus vai nos dar. Né? E Ele já tem dado, já tem preparado a sua igreja para os últimos tempos. Nos dando conhecimento aprofundado. E a internet é sim uma ferramenta. Ela vai ser usada pela besta, pelo anticristo, para perseguir o povo de Deus, para perseguir a igreja? Vai.
Mas, por enquanto, nós podemos usá-la como uma ferramenta para estudar a respeito da palavra de Deus. Irmãos, eu quero terminar esse vídeo por aqui. Eu faço esse convite para você aprofundar no conhecimento de Deus, mas olhando a lei, os profetas, os salmos, que aí você entendendo profundamente, você vai ter muito mais entendimento para ler o Novo Testamento. Tá certo? Não é para voltar a práticas do Velho Testamento, pelo contrário. Elas eram figuras. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, quase que eu começo a falar de novo, né? Se você não é inscrito, se inscreva no canal para você acompanhar. Deixe seu joinha, se você puder, para ajudar a propagar esse conteúdo. E que Deus abençoe você e a sua família. Em nome de Jesus, tá bom? Um abraço e até os próximos vídeos.